Cara, começamos. Diácono Franco Galdino. Que legal, diácono, né, cara? Tudo bom? Beleza, tudo bem, tudo bem. Conheci antes de você, conheci tua irmã, a grande Poliana. Tava teu cunhado aí, Diogo agora. Diogo foi meu formador, foi meu acompanhador, é meu amigo, foi pastor de grupo, foi coordenador de projeto de juventude lá no Rio. A gente tem muita história para contar. E eu vi o comecinho dele com a Poliana. Eles ali meio que em Granada, Madrid, assim já... E aí, tudo bom? Passa o tempo, como é que você vê? Agora é casado com filho e tudo. Você vê como é que Você sabe que a minha história com o Diogo é bem mais antiga, né? Ah, é? Quando eu cheguei na obra lá em São Luís, o Diogo era postulante da comunidade de vida. Eu fiz o seminário de vida. Sim. E ele começou a me acompanhar. Sim. Ah, é? Ele começou a me acompanhar. Era meu acompanhador de grupo de oração. Que ano isso? Isso, 2005, 2006. Ah, foi mais ou menos a época 2005. que eu entrei na obra, em 2005. Pois é, ele começou a me acompanhar. Depois de 6 meses, a minha irmã entrou, porque eu trouxe ela pro Shalom também. Ah. Aí o pessoal disse, tu já tava de olho na irmã do teu acompanhando aí, né? Já chamou já pensando, poxa, legal, vamos atrair os dois, né? Porque Pois aí, é. Foi. Mas pelo contrário, o Diogo, ele sabe esperar o tempo certo e o jeito certo das coisas, assim, um dos caras mais santos que eu conheço. Mas, cara, que bom que você tá aqui, que bom que deu certo hoje. Mais cedo eu gravei com a Mildred, falando um pouco de dança, de moda. Aí você falou, dá certo hoje? Né? Você já tinha marcado, é bom porque eu já adianto 2 num dia só. Diz, você tá na caminhada para o sacerdócio, né? Falta quanto tempo? Faltando 1 semana exata. Próxima segunda-feira é a Eu vou ordenação. tocar na tua missa, eu acho. Pois é. Eu não sabia que era esse ano agora. Adler também. Sim. Quem tá na tua... Adler, eu, o Tiziano. O Thiago José, não sei se tu conheceu. Conheço. Só galera exorcista braba. Pois é, são 10 aí. Vitor Bonfim. Vitor Bonfim também. O Jonas. O Michel Bontaif, grandão. Michel também foi meu acompanhador. Pois lá no Rio. Pois é, essa galera todinha. Eu chamo ele de Dom Michel. Ele não serei. Mas pra mim é. Conta um pouco como é que foi o teu começo no Shalom, pra eu te conhecer melhor. Pois é, foi por aí, né? Eu era... Sim, tava meio afastado da igreja e tudo mais. Conheci uma amiga que me chamou pra ir pra um tal de Shalom. Eu pensei logo que era coisa evangélica, assim, disse, rapaz, esse negócio eu não gosto, não. Eu não conhecia ela também tanto, assim, era uma pessoa mais ou menos próxima. E aí ela me chamou pra um seminário de vida no Espírito Santo. Aí eu disse, retiro, então você tava né? forão da igreja mesmo? Tava, assim, eu sempre sou de raiz católica, assim, minha família sempre foi católica. Mas lá pros meus 14, 15 anos, assim, eu, tipo, abusei, assim, sabe? É a época mesmo, né? Não quero saber disso aí, não. É mesmo aquele negócio que a gente não entende direito o que é. E aí eu me afastei um pouco. E nesse meu afastamento total, eu comecei a sentir, assim, um pouco de uma saudade do que eu vivia. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, assim, não me perdi também, não. Sim. Mas eu perdi totalmente o gosto. Aí, nesse momento, eu conheci essa minha amiga no Grêmio Estudantil do Cefet. Eu estudava no Cefet, fazia ensino médio no Cefet. Isso em que cidade? Isso em São Luís. São Luís, vocês são de lá, né? Aí ela me chamou pra ir pra Vocês são de lá, né? Eu sou de lá. A Poli também, né? Poli também. A gente nasceu no interior, mas a gente cresceu em São Luís. Aí, essa minha amiga me chamou pro seminário de vida. Eu disse que, não, negócio de Shalom, não sabia o que era. Aí ela começou a me chamar pra um movimento lá na paróquia mesmo. E aí eu fui, assim, sem muita pretensão. Mas até que esperou, depois de algum tempo, ela me chamou pra esse retiro. Aí eu fui pra esse retiro, assim, sem esperar nada. E aí lá começou todo um caminho, né? Como eu tive uma experiência muito forte com Deus. Aí conheci o Shalom e entrei de cabeça. Em 6 meses eu tava no vocacional, em 6 meses eu entrei na comunidade de vida. Caramba! Eu fazia o 3º ano ainda. Aí que disseram, isso, cara? Então, olha, você entrei no meio do ano, naquele tempo eu ainda podia entrar no meio do ano. E fiquei estudando, 3º ano. De manhã eu tava na comunidade de vida, de tarde eu ia pro colégio e à noite eu ia pro Shalom. Morando na comunidade de vida, meu pai me levou da minha casa pro Shalom, de carro, deixou minha mala lá e eu fiquei lá, eu tinha 17 anos. Você tava no colégio ainda? Tava, né? Ensino médio. Você tava no último ano já? Terminando o ensino médio, 3º ano. E você pôde entrar no discipulado com 17 anos? Aí eu fiz o postulantado lá, 17 anos. Você fez aí postulantado, fiz 18 claro, no postulantado e aí depois de 6 meses de postulantado eu fui pro discipulado.
Foi uma coisa tudo muito rápida, assim, sabe? Uma coisa mesmo, identificação total, assim, com o Shalom. Mas você já tinha, assim, uma desconfiança de que Deus te chamava para alguma coisa antes dessa época ou não? Você só foi mesmo descobrindo a partir do Shalom, assim? Eu acho, não sei, é um pouco estranho, porque o chamado de Deus também não é evidente, nunca é evidentíssimo, né? A gente vai descobrindo ao longo vai descobrindo, do... Eu tenho 2 tios que são padres. Ah, é? Então, um desses meus tios, assim, eu desde criança tinha desejo de ser coroinha para ele. Mas ele sempre morou no interior, eu morava na capital, então... E ele ficou, assim, aquele desejo infantil de ficar ali perto do altar e tudo mais. Mas foi no Shalom que eu levei a sério, assim. Foi quando eu conheci o Shalom que eu disse, rapaz, tem alguma coisa. E me encantava, o que me encantou mais na comunidade de vida, assim, no Shalom, foi aquela coisa de, e tu larga tudo e me segue. Sabe? Sim. Eu não encontrava isso, não conhecia muito a realidade eclesial também, minha realidade eclesial era a minha paróquia. Não tinha movimento, não tinha congregação, não tinha nada. Então, eu entendi assim, vem, segue-me do evangelho, quando eu conheci a comunidade de vida, que era assim, tipo, larga tudo mesmo e vai ser missionário, eu me identifiquei demais. Aí ele começou assim a despertar no meu olhar a possibilidade de um chamado. Mas o sacerdócio estava assim, ainda meio... Não é sabe, quando eu tinha 11 anos, eu acho, aí eu estava no Maracanãzinho, estava tendo alguma coisa dessas de igreja, de encontrão, assim, e um seminarista perguntou, você já pensou em entrar para o seminário? E eu, na hora, disse não, mas eu nunca mais esqueci. E eu sempre fiquei me perguntando por que é que eu nunca mais esqueci isso, né? Que hoje eu sou casado, mas hoje em dia eu vejo que também é uma das maneiras de Deus me dizer, eu quero você perto de mim, né? Então, assim, eu até sinto uma atração pela liturgia, pelas coisas da igreja, acho lindo o sacerdote, os sacramentos que um sacerdote recebe, né? E os sacrifícios que ele tem diários de ouvir confissão e de celebrar a Eucaristia e se fazer com Cristo. Então, é muito bonito isso. E mas gostaria num jeito assim, né, utópico, né? Não na vida mesmo, porque Deus me chamou para ser pai, para ser marido. Mas hoje eu vejo que é uma das maneiras de Deus dizer que me quer por perto, e depois, muito depois, 14 anos depois que eu fui me aproximar do Shalom. Sempre fui da igreja, meus pais, minha mãe foi de grupo, tinha um grupo que virou uma comunidade Sol Maior, que ajudou o pessoal do Shalom a se estabelecer no Rio. A missão do Rio abriu, eles ajudaram lá, depois a comunidade se desfez. Foi uma coisa temporária assim, mas a minha vivência de vê-los fazendo, de vê-los servindo, isso sempre me deixou muito próximo e íntimo e desejoso de também servir, porque eu sou músico e via minha mãe cantando e tal. Sim. E nessa época também que você falou de 14, 15 anos, é a época que eu acho que todo mundo meio que vai experimentando a adolescência e vai pra rua e vai fazendo as coisas, né? Mas enquanto você ia falando, eu tava lembrando. Eu não deixava de ir à missa. Na verdade, eu fui começar a experimentar não ir à missa depois de adulto, assim, de rebeldia, vamos ver o que acontece. Não acontece nada, né? Mas assim... Aí depois, não, graças a Deus eu parei também com essa história. Mas Deus vai fazer o quê? Vai castigar, né? Mal que sou eu que fiz a mim mesmo, eu tenho que depois me reparar. Eu acho que eu parei um pouquinho de ir pra missa, mas meu pai dizia, vá pra missa. Não, é que eu não quero. Perdeu um pouco o sentido pra mim, né? Mas pode acontecer esses momentos assim que a gente fica um pouco assim sem... Parece que não tem muito sentido. E realmente a experiência de Deus renovada que vai dando a gente assim o gosto espiritual, né? Porque existe como se fosse um paladar espiritual. Isso. Né? E esse paladar, ele vai... À medida que você vai crescendo na capacidade de... A mesma forma que a gente aprende a saborear uma comida, eu acho que a alma vai aprendendo a saborear as coisas espirituais. E se você vai deixando, parece que a coisa vai... Realmente, assim, o que vai acontecer? Não acontece nada, exatamente. Não acontece nada. Num sentido ruim também, não acontece nada. Exatamente, porque na vida espiritual mesmo é um crescente, à medida que você vai experimentando, vai crescendo. Os sacramentos, a palavra de Deus, né? Se você se afasta, o que acontece? Nada mesmo, assim. Esse crescente, ele não existe, isso um pouco
parece que as coisas vão perdendo um pouco o gosto mesmo, assim. É como se fosse perdesse a capacidade de degustar espiritualmente, sabe? Se a gente for viajar nessa história do nada, é ruim. É como se fosse até o inferno, porque você pensa que longe de Deus nada existe, sim, nada sim. Nada acontece. Uma ausência, né? Então a ausência de Deus é nada, né? Exatamente. É uma ausência. Não é bom. Esse nada mesmo, é no sentido de não é bom, né? O cara fica tipo... Mas é isso mesmo. Na verdade, o caminho em Deus, um caminho espiritual, ele é o caminho de presença. É um preenchimento. Às vezes alguns jovens vão se aconselhar para mim e começam a falar da castidade, por exemplo, como uma coisa de uma ausência, assim, tipo, tem que tirar. Não, você tem que preencher. Isso. Porque se você preenche com alguma coisa, não tem espaço para outras. Então, preenche o teu coração, preenche o teu olhar, preenche a tua mente com as coisas de Deus, e esse preenchimento vai te enchendo, ou seja, o contrário da ausência, né? Essa presença que vai lhe preenchendo e vai lhe dando um sentido. E é justamente essa não comunhão, essa não relação com Deus gera um sentimento de nada, assim, de um vazio, de uma coisa que parece que E vai endurecendo, vai anestesiando, vai perdendo a sensibilidade àquilo que Deus quer falar e fazer, né? Porque a gente vai ficando tão entorpecido de falta de Deus, né? É uma entorpecência que eu estou dizendo porque eu muitas vezes me senti anestesiado, e aí quando eu quero buscar Deus, quando eu quero rezar nesses estados, eu me sinto como se eu tivesse dopado, assim, eu não consigo. Exatamente. Parece que não consigo tomar iniciativa, né? A comida é boa, mas parece que a língua não tá conseguindo saborear. Falta desejo. E é uma coisa de... O exercício diário de Deus é o que também traz... É como uma academia, né? Sim. Que você pratica aquilo, então é mais fácil você entrar no clima de oração, é mais fácil você ter uma emoção, é mais fácil você escutar o que Deus quer dizer também no dia a dia, mesmo fora do momento de oração. Exato. Quanto mais você busca a intimidade. É uma sensibilidade, você vai criando uma sensibilidade espiritual e vai percebendo Deus se comunicando contigo, né? Porque o desejo de Deus, na verdade, é se comunicar ao homem. Deus quer se comunicar ao homem. Tudo que ele fez, a criação é uma comunicação de Deus com o homem, né? A criação do homem para se comunicar com Deus, se relacionar com Ele. Então, Deus quer isso. E Ele se comunica no meio, não é só na capela que Ele se comunica. Ele se comunica no dia a dia. Quando você falava aí sobre o matrimônio, por exemplo, é interessante, porque existe um sacerdócio também no matrimônio. Né? Assim, a configuração do homem a Cristo é um desejo de todos os homens, intrínseco. Pela criação, existe um desejo de configuração, alguma coisa. Como é que ele se expressa? Cada um de uma forma. Quando se imagina o sacerdote, e a gente fica assim, olhando para o sacerdote assim, dizendo, meu Deus, que coisa elevada é o sacerdócio, é porque, na verdade, o sacerdócio, ou seja, a doação de si por um outro, ele é claríssimo no sacerdócio ministerial. Né? Você vê ali um homem que se sacrifica pelos outros e celebra missa, escuta confissão. Mas em todos os outros lugares, se não tiver esse sacerdócio aqui, a coisa fica limitada. Na relação matrimonial, se não houver um sacerdócio, um serviço de por um outro, né? Um serviço de uma esposa pelo esposo, dos pais pelos filhos, e quanto maior é o sacrifício, maior é o amor. Isso. Né? O pai que aprende a amar o filho, aprende a ser pai, no sacrifício do filho. Ali, em cada dia, acordando de noite, o menino chorando. E parece que aqueles sacrifícios que eu vou vivendo vão me tornando mais pai. E vai fazendo me fazendo amar mais o meu filho. Tudo é sacerdócio. Até, por exemplo, uma pessoa que nem é religiosa, mas que vai atrás de uma ONG para poder ajudar alguém, porque tem que falar. Quem foi que te obrigou a isso? Ninguém. É interior, é um desejo de um sacerdócio, de uma doação em alguma coisa. Porque o homem precisa de fazer isso, né? Então, você tinha falado de que o celibato e o exercício da castidade não é um tirar, né? É um preencher. E eu fiquei com isso na cabeça agora porque faz sentido também dentro do casamento esse pensamento, né? Antes, como você estava dizendo, pessoas que você acompanha muitos jovens, né? Em geral, né? Uhum. Diácono não houve confissão, mas
Mas escuta muita coisa. Mas acompanha muita gente, principalmente no Shalom, que tem muito, né? Sim. Mas se você pensa na dinâmica de... ignorantemente vai pensar que é tirar... Uhum. Se Deus te dá uma natureza que te impulsiona ao ato sexual para reprodução, que é a parte da natureza da coisa, né? Sim. E você tira fora esse ato, teu corpo vai ficar para sempre dizendo, tá faltando isso aqui. Uhum. Mas quando você aprende a preencher, tem que preencher das coisas de Deus e das coisas do dia a dia e do serviço, aí sim quer dizer, não se torna impossível. É lógico que a coisa nunca vai deixar de existir, porque Deus espera que você oferte. Sim. E dentro do casamento. É isso aí o ponto que eu estava querendo chegar também, né? Sim. Porque a pessoa que tem uma experiência sexual antes do casamento, ela sofre mais dentro. Uhum. Né? Do mesmo jeito que um pai aprende a ser pai a partir do momento que ele tem um filho, e o filho que ensina ele a ser pai, e o pai ensina o filho a ser gente, o marido precisa aprender a ser marido dentro do casamento. E a parte conjugal faz parte, né? Então, se ele aprende a ser marido fora, ele traz experiências com outras pessoas, ou até com aquela pessoa, mas em momento que não era para ser, né? Então, que beleza, porque a gente às vezes fica questionando por que é que Deus quer que a gente case para depois transar. Mas, cara, se você for pensar, Deus sabe das coisas. Deus sabe. Porque é muito melhor. Eu tô te falando por experiência própria que não deu certo para mim, mas eu tô te dizendo que e hoje eu dentro do casamento eu vejo. E as pessoas os amigos que eu vejo que casaram e se mantiveram virgens e casaram, conseguem lidar, e mesmo eu que não vivi, outros que não viveram, mas Deus vai purificando e vai reensinando as coisas, e a gente vai tendo que reaprender a se comportar e tal. Então, a gente vive a castidade no casamento, né? Claro, com certeza. Na verdade, é um aprendizado. A castidade é o aprendizado de dar. É a capacidade de dar. Geralmente, assim, o que acontece às vezes, nossas relações, elas são assim, aí depois se tu me dá alguma coisa, é como se fosse condicionado, comercializado a minha relação. E tudo que eu faço, vou fazer isso aqui pelo Pedro, porque depois quando eu pedir para ele, né, ele depois vai me... A gente cria relações comercializadas. É verdade. E a castidade é justamente a capacidade de dar sem comercializar. Então, esse caminho, né, o caminho da castidade, que cresce à medida que a gente vai amadurecendo e cresce dentro de um relacionamento matrimonial ou cresce no sacerdócio, no celibato, é justamente a capacidade de ser dom sem exigir que o outro me dê de volta. Eu te dou, é um sacerdócio, amar, né? Exato. Por isso que o pai aprende a ser pai com o filho, porque eu dou. E ele vai me dar o quê? Ele não vai me dar nada. Esse menino não vai me dar nada. Agora ele não pode me dar nada. E eu vou aprendendo a dar sem ter nada de troca. E isso é castidade. Né? O que é a castidade no matrimônio? É justamente isso. Ordenar todo esse apelo que há em mim, de me satisfazer, pensando em um outro e me dando ao outro e não querendo que ele me dê de troca. E se ele me der em troca, ok. E se ele não me der? Aí pronto, isso é o auge da maturidade. Isso, né? Isso é a maturidade, né? Então, o que o sacerdócio é? Um celibato. Eu vou aprendendo a viver uma doação sem esperar recompensa. Porque se eu não aprender a castidade, eu vou viver um sacerdócio pensando no que vão me dar. É um sacerdócio doentio. O que eu vou ganhar com esse... O que eu vou ganhar? Agora eu vou batizar porque é massa, certo? Um primeiro batismo foi massa. O batismo da Ana foi... Me emocionei. Foi o segundo batismo que eu fiz, né? Ah, foi o segundo? Foi o segundo batismo. Foi lindo, meu Deus. Da minha bebezinha. Só que aí o terceiro, o quarto, o quinto, o 20º, o 100º. E aí, cara, tá fazendo isso pra quê? Se não for casto esse dom que Deus me deu, né? A autoridade de batizar... receber um prazer de estar fazendo a coisa, né? Acabou. E aí eu vou aprendendo, eu vou me alegrando com a alegria de um outro. Isso.
O primeiro batismo que eu fiz foi da minha sobrinha. Ah. E eu batizei minha sobrinha e disse... Rapaz, eu tava tão alegre, eu tava tão emocionado com minha sobrinha sendo batizada. E eu disse assim... Senhor, que eu não deixe... Que essa alegria da minha sobrinha me seja sempre uma lembrança dos batizados que eu fizer para outras pessoas. Porque nesse caso, tem a minha parte emocional, né? A minha sobrinha. É. Mas que eu não esqueça isso em relação aos outros. Por quê? Porque quando eu comecei a celebrar o batismo dos outros, eu comecei a perceber que para aquela pessoa, aquele sentimento que ela estava experimentando era parecido com o meu, que eu experimentei no da minha sobrinha. E comecei a encontrar alegria na alegria dos outros. Porque aquela criança que eu estou batizando eu não conheço. Aquele pai que eu estou batizando eu não conheço. Mas a alegria daquele pai começa a satisfazer. É como se o que eu dei, a recompensa é porque ele está feliz porque eu dei. Então, isso é aprender a castidade. Isso em todos os aspectos, inclusive nas relações sexuais. Sim. Mas é um exercício diário, eu volto a dizer, porque a gente, sabendo que a gente é carne, que a gente é gente, e que nosso cérebro tem herança primitiva, a gente sempre vai querer buscar o benefício próprio, é sobrevivência. Sim, então, sim. E dessa maneira que Deus fez a gente, e Deus fez a gente ser uma evolução de várias fases da evolução humana para que a gente seja sapiens hoje, e a gente seja capacidade de amar. Sim, e aí chega nesse último topo da capacidade da criação humana, né? Antes disso, e nenhum outro ser vivo ama, né? Só nós. Uhum. Mas todas as outras camadas sedimentares de formação a gente carrega. Sim. Então, a gente quer estar vivo, a gente quer respirar, a gente quer ser amado, a gente quer ser querido, a gente quer ser reconhecido, a gente quer comer, a gente quer todas as coisas. Mas a camada que envolve final é aquela que Deus preparou com mais cuidado para dizer, agora você tem a capacidade de ser livre para, mesmo assim, escolher. O homem como que ele se aproxima do divino. Quando ele é capaz de abrir mão da satisfação animal e começa a chegar na capacidade de querer mais a satisfação de um outro do que de si mesmo, ele se aproxima ao que Deus né? É Cristo, é Deus, né? São os santos. E aí pronto, aí tá o salto da conversão. Porque ele tem essas necessidades, elas são justas. É claro que eu quero ser amado, óbvio. Quem é que não quer? Eu quero ser odiado? Ninguém quer ser odiado. Mas quando eu supero a minha necessidade primeira e consigo subir para essa escolher mais amar do que ser amado, e eu vou ser amado por tabela, mas eu escolho amar, cara, e aqui eu encontrei assim o top, né? Isso aqui é um caminho, um exercício mesmo. Isso é castidade. Quando você escolhe amar porque você vai ser amado, você sabe, você tem uma esperteza no caminho, mas você pelo menos está fazendo uma coisa boa. Mas no momento que você não foi, você permanecer fazendo, aí você venceu. Que é o que nos admira na vida de Cristo. O que nos admira na vida de Cristo é justamente isso. É aquelas posturas que dizem assim, por que foi que ele fez isso? Por aquele cara ali que não tem nada a ver. Por aquele pecador. Pelo ladrão em cima da cruz. E ele nunca se preocupou. Será que o pessoal está curtindo o que eu estou fazendo? Será que... Né? Exatamente. Será que a galera tá reconhecendo? Eu tô ficando famoso? Exatamente. Nunca teve, né? Agora, eu tenho lembrado muito do Padre Cristiano ouvindo você falar. Você tem muita influência de Padre Cristiano? Eu tenho. Total, tenho demais, né? O Padre Cristiano foi... Para mim, assim, primeiro um modelo de sacerdócio, né, para mim, pessoalmente. Mas você já o conhecia antes de... Conhecia, mas eu conhecia muito pouco o Padre Cristiano, muito pouco. Não era assim, não era próximo, não era de... Poucos contatos com ele. Mas eu acho que a experiência mais forte foi quando eu fui para Roma mesmo. Cheguei lá, ele tinha sido ordenado diácono e estava se preparando pro... muito recente, então. Foi há 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás. E aí foi muito legal, tanto ver o caminho dele ali, né, o final, a conclusão do caminho dele, e começar já a pensar no meu. E no resto, assim, tudo, assim, os 3 anos de teologia em Roma foram assistidos pelo Padre Cristiano ali, junto comigo, dormindo no mesmo quarto, e a gente conversando sobre teologia, conversando sobre os santos. Ele é um gênio.
Diga-se de passagem. É um gênio espiritual, na minha opinião, sabe? O Padre Cristiano, ele, além de uma capacidade intelectual muito alta... Sim, mas ele é um gênio espiritual, com certeza. E espiritualmente falando, com sabe? certeza. Então me influenciou muito essas coisas, essas minhas viagens, assim, muitas partes das partilhas que eu tinha com ele. Era legal, a gente construía coisas juntos, assim, mesmo. E, sobretudo, uma missão pelo reino também, né? A gente também cresceu muito como parceiros, assim, da difusão da comunidade. Você teve na Ciência Internacional, né? 3 anos. Qual foi o teu papel lá? De acordo com o Padre Cristiano, eu era o sirineu dele, né? ele dizia que todo mundo precisa de um sirineu. Ele dizia que eu era o sirineu dele. Eu fiz de tudo. Fiz de tudo na Ciência Nacional. Na verdade, nessa comunidade, eu já fiz de tudo, literalmente. Mas lá eu cheguei... Já cantou e tocou o instrumento? Já, cantei e toquei. Quando eu fui meus discipulado de 2º ano, em Santo Amaro, quando eu cheguei em Santo Amaro, o coordenador apostólico disse para mim, o responsável local... Messias? O Messias disse que o meu apostolado era dançar na lanchonete. Meu Deus, o Messias aí é maluco. Aí eu fui para dançar, para poder os jovens ficarem na casa, porque eles iam embora. Eu ficava dançando na lanchonete. Aí eu cantava lá, aí eu tocava pandeiro, fazendo pagode. Aí eu saí, fiz de tudo, fazia de tudo. Aí lá na Ciência Nacional, eu cheguei para colaborar com o Padre Cristiano na comunicação internacional. Comunicação, que estava ainda começando e tudo mais. Só que aí, junto com a comunicação, eu também ajudava ele nas viagens internacionais. Viajava para visitar os bispos e as dioceses. Aí, junto com isso, eu comecei a fazer os projetos de arrecadação para algumas missões necessitadas da África e tal. Depois, eu comecei a abrir a editora internacional, a Shalom Bookstore. Mas peraí, isso tudo no feeling ou você tem know-how para fazer essas coisas? Cara, tudo no feeling. Geralmente, assim, me dão uma missão, disse, tu consegue? Eu disse, não sei não, mas eu posso estudar aqui. Vamos ver aí, né? Eu ia pra internet, ficava vendo como legal, que era, então. pegava uns livros, lia um bocado de né? coisa, claro. Pedia consultoria, o cara me ensinava e eu ia fazendo. E aí, então, eu fiz, assim, um pouco de quase tudo ali com o Padre Cristiano, né? De visita a esses bispos, a edição de livros. Que deve ter sido, assim, uma coisa riquíssima você conhecer muitos países e poder ver muitos sacerdotes, bispos e tal, né? Muito, cara. Foi, assim, uma coisa impressionante. Eu acho que... Não sei, assim, a minha visão, minha cabeça alargou muito. Então, uma das coisas que eu invejo o Padre Cristiano é ele ter viajado tantos países. Alarga muito a sua visão, a sua percepção de mundo. A percepção de que existem... Por exemplo, uma coisa que para mim mudou a minha vida. A visita à Coreia do Sul. Caramba! Foram 10 dias num encontro, um encontro para jovens na Coreia do Sul. Jovens da Coreia do Sul e de outros lugares do mundo que queriam a paz entre as Coreias. Mas qual é a diferença básica entre Sul e Norte na Coreia? A Coreia do Norte é aquela Coreia... do ditador malucão, exatamente. Lá. Que ninguém entra, que ninguém sabe nada, exatamente. E a Coreia do Sul, e essa daqui é uma Coreia ateia, né? E a Coreia do Sul é uma Coreia super católica. Ah, é mesmo? Muito católica. Foi evangelizada por um casal de leigos. Um casal de leigos não, um leigo. Ele tá fazendo intercâmbio comercial da Coreia com a China. Foi na China e trouxe um livro do Matteo Ricci, que é um jesuíta que foi evangelizado na China, que falava, sei lá, um livro assim escrito sobre o Deus verdadeiro, um grande Deus, uma coisa assim, não me lembro direito qual era o livro. Falar nisso, só um segundo, tem a ver com uma coisa que eu vi uma arte um dia desse de mártires, não sei se foram japoneses ou chineses. Não sei, tem uns coreanos, e são muitos os coreanos também. Muitos eu vi uma coreanos. arte assim, e tinha a ver com Portugal quadro, também, não sei. Quando eu fui lá, tinha um quadro de mártires coreanos. Sim. Sei que ele trouxe esse livro e começou a ler. E ficou impressionado. Chamou outros coreanos e começou a ler junto com eles. Nesse livro, Matteo Ricci começava a falar em mandarim. Ele fez uma tradução. Mas é chinês. Né? Em chinês. Eles trouxeram da China, como eles sabiam, por causa do intercâmbio linguístico. Eles começaram a ler e ficaram impressionados. E aí começaram a criar um grupo de cristãos que estavam lendo aquele livro. Depois enviaram um para ser batizado. E o que veio batizado de lá veio batizando os outros também. E aí começou o cristianismo na Coreia do Sul. É uma coisa impressionante, uma história muito legal. Mas da Coreia do Sul, o que foi que me impressionou? Quando eu cheguei primeiro o cara fica logo assustado com aqueles caracteres estranhos, né? Mas quando eu cheguei no hotel que a gente ia ficar, tinha um mapa do mundo, da Coreia. E o mapa do mundo da Coreia não é como o nosso mapa. O centro do mapa... O centro é o Japão, na verdade. O centro é a China. Eu tava falando isso com a minha mãe. Na verdade, no Japão é o centro do Japão, mas é tudo...
É aquele, tipo assim, o centro que é a Europa pra gente, que tem a Europa, que é a África, pra eles é a China e a Oceania, a Ásia e a Oceania. Aqui do lado de Aí cá. você tem meia América aqui e meia aqui, assim, né? É uma coisa super estranha. E você diz assim, vale, esse mapa tá errado. Mas se você for pensar no Japão, faz mais sentido. O Japão no centro, aí você tem Ásia e Europa para um lado, América para o outro. Porque faz mais sentido geográfico. É que eu estou falando do meu sentido, mas no teu, a África, a humanidade começa na África, eles vão progredindo a pé pela Ásia toda. Aí no final da Era Glacial eles passam o estreito e habitam a América. Sim. Sim. Então o centro é ali, né? O Japão, que fica na ilha no meio das coisas. Sim, pois é. Muito melhor do que o nosso jeito, Exato. né? Que o Japão é lá no outro lado. Eu sei que ali eu disse assim, realmente existe um mundo que foi feito de uma outra forma que não foi a minha. E ele funciona. É tudo ao contrário, mas tudo funciona. É como assim, pega duas terras, dois globos terrestres e diz assim, coloca dois homens lá, um homem e uma mulher, e eles dois vão construir o mundo agora. Tu vai ver depois dois mundos construídos muito diferentes, mas os dois funcionam. Os dois funcionam tão bem. É completamente diferente. Mas totalmente diferente. Tipo assim, os palitinhos. Tá tudo como palitinho? Tudo come com palitinho. Tudo. Aí você diz assim, como é que eles comem um bife? Por que a carne tem que ser um bife? Por que a carne não pode ser cortadinha em tiras? Não, ela já é partida antes. E já é tudo cortado em tiras. E se tiver um bife, eles vão cortar como? Não existe o bife pra eles. Não existe bife, gente. Pois é, então, é a cabeça nossa que diz assim, não dá pra... Não, mas é porque com palitinho não dá pra... Como é que come farofa? Farofa o quê, gente? Como é que come arroz? Arroz. Como é que come arroz? Não, já faz o arroz em compacto. O arroz compacto. Então, é uma outra lógica cultural. Completamente. Então você diz assim, puxa, funciona. Então, assim, muitas coisas abriram muito a minha visão. Mas também a nível de fé, de religião, né? Sim. Os coreanos me impressionaram. Os chineses são budistas, mas os coreanos, aí você diz que tem cristão. O coreano tem tudo lá, né? Mas o país é predominantemente católico. O crescimento católico... Isso é impressionante. É impressionante. O cristianismo se espalhou. Quando o cristianismo chegou e que começou no Estado ver, por exemplo, aquela coisa das castas... Sim. Que foram um pouco... As castas foram um pouco quebradas, porque a divisão de castas era muito forte. Então, quase que se proibiu do cristianismo, porque o cristianismo colocava todo mundo no mesmo patamar. Então começou uma perseguição contra o cristianismo. Uma perseguição mesmo. E muitos cristãos foram mortos. Muitos, muitos, muitos. Até depois, agora sim, o país já é totalmente livre. Mas, o que eu dizia isso? Mas o país na metade, né? Na metade. A gente, nesse encontro, a gente fez um caminho nessa zona que eles chamam da zona desmilitarizada. É a zona onde fizeram um acordo, né? 1 quilômetro para cá e 1 quilômetro para cá, ninguém pode entrar para poder a gente ter paz. Mas eles não tem guerra, então, entre si? Não tem guerra. Tem essa zona que não pode entrar. Nem a Coreia do Norte pode descer, antiga, nem a então, né? Parecido. É como se fosse um muro mesmo ali. A gente via, de um lado via a Coreia do Sul. Você já foi na do Norte? Não, na Coreia do Norte eu não fui. Mas culturalmente, geograficamente, quer dizer, geograficamente não, mas na Alemanha antiga, tinha a parte rica e tinha a parte toda destruída, né? Sim. Na Coreia tem essas diferenças assim? Ou... Tem, assim, na verdade, a Coreia do Norte, eu fui para o lado da Coreia do Sul. Uhum. Então, na Coreia do Sul, que eles dizem que a Coreia do Norte tenta mostrar o que não é. Para poder... Porque uma propaganda, né? Cria uma propaganda. No tempo mesmo da divisão da guerra, a Coreia do Norte vinha com um avião, jogava panfletos na Coreia do Sul, dizendo assim, venha para o melhor lugar do mundo, mostrava foto de mulheres bonitas, aqui você pode construir a sua vida e tal, convencendo os coreanos do Sul a ir para a Coreia do Norte. Com certeza muita gente foi, era propaganda mesmo. Então dizem, né, assim, realmente não dá para saber, porque os comunistas são muito difíceis de entender, mas dizem o que dá ali a entender é que existe toda uma capa de que tá tudo ok. Inclusive tem um prédio enorme na Coreia do Norte e eles mostraram pra gente um vídeo que por dentro do prédio tá tudo sem construir, mas pelo lado de fora é tudo de LED. Caramba! Então, assim, é uma coisa... A gente ficou bem chocado com o que a gente escutava lá, né? Mas também não dá pra saber, porque pra entrar no país é super difícil, né? Então eles não querem mostrar o país mesmo, querem mostrar por imagem ali, por fotografia, por... E parece que as pessoas têm... É como na China, que tem comunicação limitada, internet limitada e tal, né? Não, isso aí com certeza. Na do Norte, na do Coreia Sul, do não. Norte. Na do Sul, pelo contrário. É tecnologia, assim... É bonito lá, então? É bonito. Um país muito bonito. Me muito disseram organizado. mais cedo que você curte cozinhar comida e tal.
Como é que é a comida lá na Coreia do Sul? Você chegou a reparar? Parece muito com chinesa ou não? É diferente? Parece, eu acho parecido. O meu negócio é o seguinte. Quando eu chegava no país, que era a minha diferença com o padre cristiano, porque enquanto eu, da minha parte, queria experimentar de tudo de diferente possível, o padre cristiano queria garantir o básico ali, dele. Então... Não, mas ele tem uns probleminhas com algumas comidas. Demais. Então, assim, chegava no lugar, ele dizia assim, padre, esse restaurante aqui tem uns peixes, umas cobras, um negócio que ele pega na hora e cozinha pra você. Ele disse, não. Inclusive lá foi um lugar que eu comi as coisas mais diferentes da minha vida. A gente tava na mesa com o bispo. Eu queria fazer isso. A gente tava na mesa com o bispo. E o bispo disse assim, a gente tava comendo tipo uma sopa. E aí a gente comendo ali e tal. Aí eu digo assim, excelência, o que tem aqui de comidas um pouco mais exóticas? Por isso eu achei assim, a sopa com um gosto um pouco estranho. E não quis perguntar de que era a sopa. Ele disse, a gente come várias coisas. Come rã, come não sei do que. Mas isso aqui também é uma coisa bastante estranha. Aí a gente... O que é? Aí ele disse assim, é aquele bichinho que parece um frango, mas é pequenininho. A gente disse, codorna. Disse, não, aquele que a gente vê nas praças, que o pessoal coloca pombo. Quando eu escutei que era pombo, e era uma sopa de pombo, eu fiquei assim, rapaz. Mas eu vou te falar que eu acho que em Portugal faziam pombo. É? Não sei se fazem mais, mas meu avô acho que falava. Não sei, posso ter confundido. Mas não é muito incomum, não. Assim, a gente é um rato, estranho, né, de asas, mas... Eu achei muito estranho comer aquele pombo. Mas se ele for Mas bem o sabor limpo... era interessante, era assim, era uma coisa meio parecida com frango, com um pouco de gosto de porco, uma coisa assim meio selvagem, sabe assim? Então não deve ser ruim, não. Pois é, misturado, né? Frango com porco, frango com porco, né? Até que é bom, bota um bequinho em cima de um peito de frango. Exatamente, assim. É por aí. Mas você curte cozinhar? Como é que é? Gosto muito. Eu aprendi, assim, na verdade, o meu desenvolvimento culinário foi na Itália também. Quando eu cheguei na Itália, eu tinha que aprender o italiano. E o que foi que eu fiz? Ligava a televisão e na televisão tinha duas coisas que passavam sempre. Era comida e futebol. Como eu não sou assim um grande torcedor de futebol, mas eu não sou assim aquele cara de acompanhar, eu fui pra comida. Porque até assim, pro italiano, por exemplo, quando tu vai conversar com ele, uma das coisas que ele conversa contigo e te pergunta sempre é sobre comida. Então o cara tá conversando contigo, que quer puxar um assunto, ele diz, ei Pedro, foi o que tu comeu hoje no almoço? Certo? É assim uma coisa interessante mesmo. Se eu chegasse aqui na tua casa e a gente fosse começar a conversar, eu ia trazer alguma coisa que eu preparei em casa pra gente poder comer junto, porque eu queria te mostrar de uma coisa diferente que eu comi. Então, para poder aprender italiano, eu fui atrás de muitos YouTube de culinárias e vídeos de culinária e tal. E não é uma coisa assim feminina, não. Assim, os homens italianos cozinham muito mesmo. Não, a cozinha mundialmente é masculina. Pois é. E lá é mais ainda. Mais os latinos que são mais femininos, mas em geral no mundo... Então, assim, E aí eu fui entrando nessa coisa da cozinha. E fui gostando e fui encontrando coisas novas que eu não sabia que existiam, valorizando outras coisas. Virava assunto entre os italianos e gostavam disso aí. E aí eu comecei a gostar mesmo. E aí comecei a aprender a fazer as coisas bem feitas. E aí o pessoal lá de casa começava a valorizar. E aí eu gostava mais ainda. Ao ponto que foi um bispo um dia visitar lá em casa e eu fiz o jantar do bispo. Nervoso? Cara, não, tranquilo. Eu tava assim já me garantindo. E o bispo disse assim... Quem foi que fez? Porque tá muito bom isso aqui. Aí chamaram aqui, olha, foi ele aqui, excelência. Muito bom, parabéns, tá muito gostoso. Você fez aqui, era um negócio lá de cogumelo com tomate lá especial, com um negocinho bem, sabe? E ele ficou assim encantado com o sabor. Aí pronto, aí que eu tomei gosto mesmo e continuei. Então, assim, aprendi a apreciar a comida. Na verdade, na Itália... Mas antes você não tinha essa inclinação, foi mais na Itália, então. Eu gostava, mas na Itália eu aprendi, assim, o que é mesmo, assim, colocar e pro italiano escolher... Tipo, se chega alguém na sua casa e você quer bem aquela pessoa, você faz uma refeição para ela boa e você vai comprar o ingrediente e prepara a comida e a conversa na refeição é sobre a comida. Impressionante. É impressionante. E a gente fora acha que Itália é massa, né? Que é uma parte pequena da coisa. Sim, tem... As carnes são maravilhosas, os ragus, os cozidos, os peixes, né? Muito. Assim, tudo muito, muito bem feito mesmo. Eu tive pouco em Roma, mas eu ouvi muito falar, tem um amigo, o Bill, lá do Rio, que ele é de família italiana, passou um tempo no mosteiro também lá na Itália, e ele voltou falando isso.
que ele já sabia, porque o pai é italiano e tal, mas o quanto ele frisava, assim, a gente fica no Brasil achando que vai pra Itália pra comer fettuccine, ou tipo carbonara, pode comer, mas tem tanta coisa boa, né? Exatamente. Cordeiro, tem umas coisas maravilhosas. Não, a valorização da verdura em si, as coisas muito simples que eles fazem assim e colocam tipo um pouquinho daquele queijo com aquele não sei do que, com sei lá, uma berinjela com tomate, um pedaço de queijo, cuidado muito grande, um sabor, cara, assim, uma explosão de sabor. É por isso que italiano não gosta de põe ketchup na coisa. Claro, cara. Então o trabalho que ele tem pra fazer um negócio maravilhoso. Você vai e põe um açúcar com um molho de barbecue ali. E eles, assim, eles até comem com o ketchup e o ketchup, por exemplo. Mas tem uma ocasião para um hambúrguer, como sei lá, eu vou pro McDonald's ali, eu como um negócio porque comida super cabe, mas assim, uma comida que eu preparei, eu escolhi um queijo especial, escolhi um tomate que foi colhido não sei aonde, que sabor, aí colocar um ketchup por cima, aí acaba com tudo. Aí depois que cheguei no Brasil, eu continuei com essa inclinação, ainda gosto muito de cozinhar, mas é mais difícil, né? Porque tanto pelos ingredientes, quanto pelo que eu aprendi lá. Então, assim, sei lá, tipo, você pega um tomate na Itália tem um tomate da estação e tem um tomate fora da estação. O tomate na estação é um tomate quase doce. O tomate fora da estação, ele é um pouco mais azedo. Sim. E aqui eu não consigo diferenciar. Aqui vem todo tomate, eu não sei se dá pra saber qual é, mas você sabe o que ele opção, e como lá. Que ele é. E você usa o mais azedo para tal coisa e o mais doce. E o mais doce para isso. Então, naquele tempo, os pratos são esses. Naquele tempo do inverno, os pratos são outros. Por quê? Porque o tomate tá mais caro e também o tomate é mais azedo. No tempo do verão, os pratos são mais frescos, mais... Por quê? Porque tá mais quente, então o tomate pegou mais sol, então você vê um tomate mais doce. Então, mas isso aí parece assim... Aqui a gente faz um esforço para entender. Mas lá, é tipo assim, é o dia a dia, assim, é o normal. Né? A pessoa entende que é assim. Eu tava lembrando, você sabe quem foi o Anthony Bourdain, que é um cara que tinha um programa de culinária, um chefe de Nova York, que ele viajava o mundo. Um cara grisalho, assim, meio magro e tal. E ele morreu tem pouco tempo. Mas ele ele teve vários programas. Ele tinha o Parts Unknown, teve No Reservations, teve alguns que passaram na TLC. E era extremamente bom. Inclusive, assim, eu tenho também um dos sonhos utópicos de vida é ter um programa desse na vida. Mas eu não tenho gabarito para isso, não sou chefe. Mas eu tinha vontade um dia de pegar e fazer um ambiente, tipo, de conversar com alguém em ambiente de comida, sabe? Sim. Eu acho que é muito legal, entendeu? É legal. Tanto para quem assiste visualmente, mas pra gente também curtir, poder falar sobre aquilo que tá acontecendo. Sim. Tem até um cara que eu sigo nos Estados Unidos que tem um podcast assim que ele chama de Food Truck Diaries. Aí ele faz isso que a gente tá falando, só que cada episódio ele vai no food truck diferente e pede uma coisa. Legal. E aí a galera da produção faz o take do cara fazendo a comida lá e bota uma trilha. Muito legal. Mas eu tava falando do Anthony Bourdain porque ele... eu aprendi algumas coisas com ele. E eu não sei, eu agora esqueci que ele tava falando da Itália, eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Agora assim, tu quer falar ainda? Mas uma das coisas que eu lembrei é que num dos episódios que eu vi, ele mostrou Macau, que é na China, e é uma cidade que foi colonizada por portugueses, e lá em Macau tem ruas escritas assim em português e em mandarim. Uau. Hoje em dia as pessoas já não falam mais o português porque tem muito tempo. Mas você vai pensar na história da colonização e das trocas, né? O Japão tem muita influência inglesa e portuguesa também, assim. Você vê que a própria palavra arigato parece obrigado. Tipo, o chá, o T, chama de T lá também. Então, é uma coisa estranha, né? Assim, tipo, que tem uma diferença de outras línguas e... A única coisa que eles não aprenderam é usar garfo e faca. Mas fora isso... Mas a coisa que eu ia falar do Anthony Bourdain eu esqueci. Então depois, quando lembrar, eu te falo. Não, eu lembrava assim sobre a comida, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi a valorização dessa relação ao redor da comida, sabe? Realmente, ela cria um ambiente de amizade, de convivência. Eu acho que foi isso que eu mais gostei, na verdade. Porque chamar os meus amigos para vir para casa, eu cozinhar para eles, a gente ficar ali ao redor...
pra mim era o pagamento do meu esforço. A melhor coisa, cara, você poder preparar uma coisa e conviver com as pessoas. É muito bom. Então, assim, eu aprendi isso, assim. Então, é quase pra mim, quando eu cozinho para os meus amigos, é uma caridade, assim, é um ato de caridade que eu recebo, e eu recebo automaticamente uma grande retribuição, ou seja, um esforço para o bem de alguém, e a retribuição é a presença da pessoa. Mas existe um prazer enorme eu tenho de presentear. Sim, de exato. fazer algo para alguém. E depois eu mais acho que do que isso, se eu recebo um presente. Entendeu? Sim, absolutamente. Eu acho que é isso que eu aprendi na comida. E tem a ver com aquilo que você estava falando do sacerdócio, do serviço, né? Totalmente. É ver prazer, é ver alegria em trabalhar em alguma coisa que vai fazer bem ao outro, né? É isso. Eu acho que a cozinha é isso, sabe? Cozinhar para mim é isso. É eu ter a oportunidade de te dar alegria e aí você retribui a mim como? Estando comigo. Né? Você me paga estando. Sentado numa mesa, a gente conversando e se alegrando e brincando, pronto. Pagou todo o esforço de 4 horas numa cozinha, cortando e cozinhando e fazendo tudo aquilo ali para dar o melhor. Né? Então eu acho que isso aí para mim é eu lembrei que eu ia falar do Anthony Bourdain, que teve um episódio que ele tava... Não sei se era a França, mas essa coisa da qualidade da comida que tem na Itália, tem na França também, porque a gastronomia da França é incomparável, né? E como certos detalhes da natureza fazem toda a diferença. Tinha um episódio que ele foi numa adega que era de um cara lá, num coroa, não sei qual era, que era subterrânea, e lá ele fazia 3 coisas, queijo, lá naquela fazenda dele lá, mas ele tinha 3 ambientes diferentes. Um para queijo, um para vinho e um para pernil, um negócio enorme assim, não sei se era pernil, uma Deve perna de presunto, animal. Um presuntaço, assim. Aí, ele dizia... primeiro ele dava, prova o presunto e me diz se você já comeu algo melhor na sua vida. Depois você prova o vinho e eu vou te explicar por quê. Ele olha lá para fora. Você tá vendo aqui, ó, tem esse vale, tem esse lago que tem esse tamanho, que tem essa posição, tem essa inclinação, e ali tem algumas colinas, e a posição do sol é perfeita. Tudo é perfeitamente desenhado por Deus para que a umidade, a temperatura e a qualidade da hidratação de tudo disso, do vinho, do presunto, não sei o quê, seja... Aí você vê os presuntos que ele vende... Eles são reservados, tipo, 2 anos e meio, 3 anos, até ficar no ponto certo para ele poder vender. Aí você olha lá, tem nomes assim, tipo Mick Jagger. O cara já pré-comprou que vale 60 mil euros, vale 100 mil euros, um presunto desse e tal, e o cara toca a vida dele desse jeito, né? Mas, e os vinhos também, igualmente, ele diz, por causa dessa uva plantada desse jeito, nesse lugar aqui, desse sol, esse pôr do sol maravilhoso. Impressionante. E aí você tem na Europa um acesso a esse tipo de qualidade, né? É uma valorização milenar da comida, né? Assim, o saber utilizar é uma química mesmo, né? Assim, é um aprendizado disso com isso, dessa forma, com esse sol, com essa temperatura que gera... assustador, cara. É uma coisa demais, assim. A gente tá muito longe de uma cultura culinária, como uma cultura culinária, sobretudo da Itália e da França, né? Que fosse eu conheci mais também. Mas Eu acho que tem diferenças. Eu acho que nós na América do Sul e na América Latina temos o nosso valor de muita coisa, assim, porque tem a ver com a história, com o clima. O Sul é praticamente um país diferente do resto do Brasil. Então, o feijão tropeiro no centro, em Minas, que tinha a ver com a galera precisar fazer uma coisa para poder aguentar muitas horas no sol, muito tempo de viagem. Assim como no começo da história da humanidade, os vikings aprenderam a conservar a carne no cavalo para poder não congelar. E eu, numa aula de história, estava vendo que eles até urinavam para poder manter aquecida a carne. É uma coisa assim, tão que você pensa hoje em dia, meu Deus! Mas era... E salgava, e o sal, não sei o que, preservava e tal. Né? Mas é a mesma coisa, por exemplo, a gente vê às vezes, por exemplo, a matriciana, que é uma pasta, uma massa italiana muito famosa. Eu fui em Amatrice, que é a cidade onde foi feita a matriciana.
E era basicamente isso, o povo simples, para poder aguentar o trabalho, pegava a gordura do porco, botava na panela para virar a gordura, com o tomate que era ali também feito, e cozinhavam bem aquilo ali e faziam uma pasta bem gordurosa para comer e aguentar o dia. A carbonara, vários pratos. Então, assim, nada é feito assim, agora o chefe vai entrar aqui e vai escolher as coisas refinadas. Não, é sobrevivência. Essas mais famosas é sobrevivência. O meu avô no inverno em Portugal dizia que os pais davam vinho para ele aguentar a neve para chegar no colégio. A rapadura daqui com a farinha daqui. Exatamente. Então quando eu digo que nós temos a distância dessa cultura culinária, é porque é cultura enraizada. Né? Na França, na Itália, são... assim, é deles. É enraizado, assim, no espírito do país se respira essa cultura culinária do café do jeito que eu gosto, da pizza do jeito que eu gosto, da pasta que tem que ser feita assim, do não sei o que tem, do tomate que não... Então, é diferente mesmo, mas no Brasil tem muita coisa boa também, nós temos muita coisa Agora, boa. você me lembrou, eu vou te perguntar outra coisa, mas eu vou pausar antes, só um segundo. Você falou de hábitos que são enraizados na cultura e me levou a lembrar que na Europa também não deve ser fácil em certos lugares você trazer uma novidade, uma evangelização, né? Quando é um povo que te vê, é um americano, é um brasileiro, é uma cultura mais nova que a minha, ele não sabe o que ele está falando, né? A gente viu a igreja nascer aqui, a gente sabe do que se trata e não... Demais, é só o que a gente Você experimentou isso? Muito, muito. Pode até ser um europeu humilde de lhe escutar, mas ele sempre vai lhe olhar de cima para baixo, né? Tipo assim, quem é você para me ensinar isso? E a verdade é que eles sabem mais do que nós mesmos. De história. De história, assim, tipo, você vai evangelizar o cara que diz que é ateu, ele sabe de tudo. De história, das coisas da igreja, de dogma, ele conhece um pouco de tudo. E ele acha que ele sabe de tudo e que ninguém vai mais ensinar para ele. Então, uma coisa que assim, a gente fazia o nosso trabalho de evangelização, na verdade, era: não adianta só o conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento, ele ensoberbece o homem e ele não gera relação. Pelo contrário, ele quebra a relação. O conhecimento exagerado, ele cria um muro entre eu e você. Mas, na verdade, é a relação que faz o meu conhecimento se transformar em partilha, em ensino, em enriquecimento mútuo. Então, o que a gente fazia, o que a gente tentava fazer, era transmitir também uma experiência que era dada. Quando a experiência era transmitida, aí o cara dizia assim, você pode até saber menos da fé do que eu, mas a sua relação, essa relação que você tem com Deus, que é única e irrepetível, essa eu tenho interesse de conhecer. Na prática, como é que você faz para passar uma experiência? É difícil, né? É difícil, porque não tem como você transmitir um conhecimento, você prepara uma aula. Transmitir uma experiência, na verdade, o desafio da evangelização é esse. Porque a gente tem que pedir a Deus, dar uma experiência de amor para essa pessoa, mas e tem que como é que você faz para ajudar nesse processo, né? Tem que ser autêntico. Porque enquanto uma aula, um teatro, você bota uma máscara e faz alguma coisa, a transmissão da experiência, ela tem que ser genuína. Se eu começo a falar pra ti aqui um monte de coisa bonita, porque Deus, o Espírito Santo que desce, o cara diz assim, beleza, mas eu não transmiti uma verdade dentro de mim. Por isso que a transmissão da experiência exige a conversão interior. Porque não pode ser da boca para fora. Não dá. A pessoa percebe que aquilo ali é um teatro, que é uma coisa que o cara preparou e falou bonito pra mim. Eu disse, massa, muito obrigado. Mas isso não mudou a minha vida. Tipo, numa discussão com um ateu, você pode provar pra ele que Deus existe, porque tem as provas de não sei o quê, as 5 provas de não sei de quem. Ele vai dizer pra ti, beleza. E o que isso mudou na minha vida? Não muda nada. Justamente isso que eu já falei outras vezes. A pessoa diz, Jesus te ama. Tá. É um fato. Você está me dizendo. Agora, outra coisa, me dá uma... Eu quero experimentar isso. Como é que faz, né? É diferente. Pois é, aí a relação transmite. Quando, numa conversa que eu faço contigo, eu transmito alguma coisa de mim. Certo? Eu transmito várias coisas. Transmito meus valores, transmito pensamentos, transmito implicitamente ou explicitamente a minha fé. Uhum. E aquilo te faz começar a me admirar. E começar a dizer assim... Puxa, o que esse cara tem assim que é tão diferente?
Pronto. Aí começa a existir a possibilidade de transmitir a experiência. Quando o outro percebe que você tem alguma coisa que falta nele, e ele começa a deixar que tu transmita para ele. Aí é a hora que você começa a um anúncio, uma evangelização. Mas aí, ele já está aberto para querer ouvir. Mas ele já está aberto, porque ele já percebeu que você tem alguma... Eu admiro muito o Papa Francisco. Sou, assim, um admirador mesmo, de verdade. Porque eu acho que ele conseguiu trazer uma genuinidade à evangelização dele que é genial. Assim, você vê que o cara, ele tem um valor. Por exemplo, como é a relação do Papa Francisco com os pobres? Ele fala dos pobres. Ele gosta dos pobres. Ele diz que a gente tem que cuidar dos pobres. Mas ele sim, você vê a relação. Não é um teatro, porque se fosse teatro, duraria 1 ano, duraria 2 anos, duraria 3 anos. Não dá pro cara virar papa fazendo teatro. Não tem como. Não dá. Não tem como. É uma coisa, você vê como é a relação dele. Então você diz assim, esse cara merece que eu escute e merece que eu imite. Imite no sentido positivo mesmo da palavra. Por quê? Porque não é um negocinho assim. É uma experiência de vida transmitida. Aí começa a evangelização. E aí vai. Se transforma num anúncio, se transforma numa experiência mesmo de oração e tudo mais. Você vê que a pessoa diz, eu posso saber muito mais do que esse brasileiro aí que veio da América Latina aí, que eu não sei nem... Mas a experiência que ele tem com Deus, isso... Essa ninguém nunca me passou. Essa ninguém me passou. E eu queria ter como ele tem, sabe? Que é o que os santos fazem. Os santos não são aqueles caras que você diz... é aquele cara que tu admira porque tem alguma coisa que na relação dele com Deus que tu diz assim... Eu queria ter essa relação sempre, aí. Sempre. Comigo é... E eu passei um tempão com vergonha de querer ser como Santa Teresa. Eu falei, mas ela é tão mais alta, tão mais tudo, né? Mas o que sempre me chama a atenção nela, na verdade, é a intimidade. É ela dizer, eu sou teimosa, eu sou brigona, mas eu faço porque eu te amo. É demais, né? E é muito autêntico, cara. Não é assim, aquela, né, porque eu quero agora, Jesus. É autêntico, sabe? Jesus, como é que tu faz isso comigo? Eu vou abrir esse mosteiro aqui nas fundações, né? A luta dela contra ela mesma e contra todos para abrir aqueles mosteiros. É muito autenticidade, é uma relação com Deus muito autêntica. Não é uma coisa piegas, não é um... É autêntico. E nem Santa Teresinha, que tem essa coisa da fragilidade. Nem ela. Mas existe um temperamento que se manifesta numa relação com Deus. O meu temperamento, ele se relaciona... A minha forma, o meu temperamento, as minhas aptidões, a minha inteligência, tudo isso entra em jogo numa relação com Deus. A relação falsa, a relação que eu preciso quase criar uma outra pessoa para me relacionar com Deus. Então... Eu nem sou assim nas relações, assim, mas na hora que eu me relacionar com Deus, eu viro a cabeça e começo a falar assim, Jesus, meu amor. Eu me relaciono com Deus como me relaciono com as pessoas. Porque é uma pessoa e você não pode tratar como se fosse um... Exatamente. Então, símbolo, uma Terezinha, coisa. Enquanto você olha pra ela como aquela menina que se relaciona com Deus toda melosa, você não entende. Quando você entende que ela é uma pessoa melosa, ela tem um temperamento... Ela só tá falando com Deus. Ela tem um temperamento assim, né? Meloso, acho que nem a palavra meloso não, mas é aquele temperamento... Não, ela é delicada, ela é mais mansa. O estilo dela é o estilo dela se relacionar com Deus. Então quando ela diz assim, eu sou uma flor, e eu sou apenas uma florzinha. Tem que entender que não é ela sendo assim, agora eu sou uma flor. Ela compara as flores na igreja e ela compara isso tem uma profundidade incrível, na verdade. Enorme. A gente que fica querendo superficializar a coisa. Ela é uma doutora da igreja. A gente não pode tirar por besteira o que ela diz. De jeito nenhum. Então existe um preconceito inicial, mas quando você desce na espiritualidade, você entende o que tem naquela pessoa, né? Que é uma outra gênia, um gêniozinho espiritual. Sim. Porque é uma compreensão da palavra de Deus. Por exemplo, minha vocação é o amor, serei tudo, serei o amor. Você pensa assim, é a pessoa, uma coisa bonitinha, poesia. É uma relação de Teresa com Deus, uma leitura da palavra de Deus, de um conhecimento da palavra de Deus em profundidade. Aquela palavra ali, ela entendeu e encarnou. Na igreja tem muitos lugares, e o meu lugar é o lugar do coração. Eu queria morrer como os mártires, eu queria dar a vida como um sacerdote, mas
nada disso eu posso, nada disso. Então, o meu lugar é aqui, o meu lugar é no coração, o meu lugar na igreja, eu serei tudo. O meu lugar é todos os lugares. É o amor. Dentro do coração. É uma coisa profundíssima. Se fosse falar aqui, a gente passaria horas falando para explicar isso. Mas a gente vê assim, é porque é um poeta e diz, minha vocação é amor. A ignorância de quem leu errado ali. Muito mais do que isso, muito mais do que Agora, por falar em doutor da igreja, eu estava lendo hoje que estão tentando dar entrada no processo para que João Paulo II seja doutor da igreja. Você viu isso? Não acompanhei. E para mim, assim, na minha ignorância, eu acho que ninguém hoje em dia é melhor do que ele. A gente que é leigo e estuda zero, mas gosta dos papas, né? Sentiu uma diferença brutal para o Ratzinger, né? Sim. Bento XVI, porque eu tinha esquecido o nome do papa. E depois um retorno com o Papa Francisco, que escolheu o nome Francisco para trazer essa coisa da pobreza e da simplicidade. Eu acho que foi providência de Deus ter tido Bento XVI, e acho que foi providência de Deus ele também ter, depois de 600 e tantos anos, ter renunciado ao posto e ainda ser Papa Emérito e estar vivo entre nós ainda. Mas o que é que você vê nessa mudança de João Paulo II para Bento XVI? E ele era me parecia ser muito Caxias em algumas coisas, né? eu não sei. Eu vejo assim, sabe? Eu vejo o Espírito Santo, ele age conduzindo a igreja. Sempre. Sempre conduziu e sempre vai conduzir. Isso é uma promessa de Cristo. Então, a eleição do Papa, apesar de às vezes ser transmitida como uma coisa muito política e tal, os papas reunidos, você acompanha aquela coisa do conclave, né? Os cardeais... Parece que é muito mecânico. Um negócio muito assim, meio político, meio mecânico, sei lá o quê. Mas, na verdade, existe uma ação de Deus que vai fazendo, né, os homens elegerem esses homens com perfis, inclusive, diferentes, para estar à frente da igreja. E eu vejo muito isso. Eu vejo Bento XVI, por exemplo, quem estuda teologia, por exemplo, sabe do benefício que Bento XVI teve na teologia católica. É mesmo? Muito grande. A Cristologia, por exemplo, de Bento XVI, aquele livrinho Jesus de Nazaré, aquilo ali vamos dizer assim, é uma segurança de uma cristologia que ficou ameaçada a cair em heresias enormes. Por quê? A cristologia, por exemplo, quando a gente vai estudar na teologia, a cristologia, existem muitas linhas cristológicas. Na modernidade, a principal influência na cristologia foi a historicidade, né, essa análise histórica, crítica, científica do personagem Jesus. Sim. Tanto é que a gente, na teologia, a gente distingue entre cristologia e jesuologia. É mesmo? É muita viagem. Teologia é Mas muita viagem. Por quê? Porque Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus. É Messias, né? É ungido, né? Na verdade. Exatamente. Então, quando você fala de Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, ou Cristo, apesar de ser a mesma pessoa, são três percepções diferentes dessa pessoa. Quando eu falo de Cristo, estou falando do Messias, do ungido do Pai que desceu. Quando eu falo de Jesus, ou Jesus de Nazaré, estou falando do personagem histórico Jesus. Homem história, do homem histórico. E quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando do homem histórico que foi Messias. Ungido. O Bento XVI, por exemplo, só no campo da cristologia, ele fez muitas colaborações, mas só no campo da cristologia, enquanto a exegese corrente na Alemanha, que é de onde ele vem, se colocava uma análise jesuana, né, para analisar o que é, quem foi Jesus de Nazaré mesmo. Em algumas análises assim, bem exageradas de crítica histórica, se colocava, por exemplo, o que foi que Jesus falou mesmo, assim, da boca dele. Ninguém sabe de nada. A gente só sabe que Jesus falou amém, porque amém era aramaico e escreveram em grego a palavra amém, em grego, que não existia no grego. Então, provavelmente, Jesus disse amém e abá.
Então a certeza histórica de Jesus, qual é? Amém e Abá. E todo o resto não pode ser provado historicamente. Caramba. Então ninguém sabe se Jesus fez isso aqui ou não fez. É só entrevista, São Lucas e história. Não, aí fica uma viagem que vai para um lugar onde Jesus de Nazaré mesmo, de Jesus de Nazaré, não se sabe nem se ele estava mesmo lá na Galileia. Rapaz, é uma coisa que vai para um extremo, assim, que vai para um absurdo, chega no absurdo. Será que existiu, né? Daqui a pouco fica aí. E aí, cara, entra numa vibe assim mesmo de uma análise bíblica tão seca, tão marxista, tão sei lá o quê, que depois tu já começa a ler a Bíblia assim, isso aqui eu acho que... Aí o que aconteceu? Se tirou porque era histórico, milagres, joga fora. Isso aqui, joga fora. Isso aqui tem influência do hebraico, da tradição hebraica, então joga fora também. Ué? E ficou o quê? Fica quase nada. Porque para ter certeza do que aconteceu, um outro caso, a ressurreição de Cristo. Num método histórico, como é que eu provo historicamente a ressurreição? Prova porque o sepulcro estava vazio. Cadê o corpo dele? Não tem. Isso não é prova. Né? Então desapareceu. Então o sepulcro vazio é uma prova, certo? O sepulcro vazio, ou seja, uma prova negativa, né? Não estava lá, então não é prova de nada, desapareceu. Né? Qual é a outra? Madalena, que falou para os outros, uma prostituta, mulher, no tempo de Jesus, que falou para os outros que ele tinha ressuscitado. Também não é prova. Então, como é que você prova que... Aí, o que é que a teologia católica conseguiu encontrar tudo isso? Bento XVI construindo o personagem Jesus de Nazaré, que é um personagem histórico. Ele é histórico e ele é divino, né? E aí na ressurreição, por exemplo, o professor de exegese dizia o quê? Isso, a teologia católica, ele dizia, a ressurreição de Cristo não é um fato histórico, ele é um fato real. Como assim, professor? Porque historicamente eu não posso provar por A mais B que Cristo ressuscitou, porque não, o corpo dele nem está mais aqui. Como é que eu vou provar? O que eu tenho? Aí ele dizia, os próprios evangelistas não quiseram provar que Jesus ressuscitou, porque era uma coisa tão certa para eles que, por exemplo, seria vergonhoso colocar na boca de uma prostituta mulher no tempo de Jesus, ir pro túmulo, ver ele aberto e avisar para os outros. Tipo assim, não, agora eu vou escrever um texto para provar que Jesus ressuscitou. Eu vou colocar na boca de uma prostituta, mulher, no tempo de Jesus, que era daquele estilo. Então isso já é meio que uma prova, porque já que aconteceu desse jeito, né? A pessoa dizia o quê? O evento da ressurreição é um evento real, mais do que simplesmente histórico. Porque historicamente eu não vou ter a prova. O método histórico, ele vai dizer assim, esse copo estava lá, por quê? Porque o carbono não sei do qual, não sei do que, está escrito não sei aonde. A ressurreição não dá para fazer isso. Justamente não porque tem nem isso, né? Porque não dá para analisar nem historicamente. Nem o manto que disseram que era, na verdade é, né? O que é que dá para provar de Jesus? Dá para provar? É real, não é simplesmente histórico, mas ele é real por quê? Pelos efeitos da ressurreição na vida das pessoas. O que é que faz provar que Jesus ressuscitou? Porque 12 discípulos medrosos, de repente, depois da ressurreição, se tornam corajosos e dão a vida por Jesus Cristo. Um que nega, o outro que faz não sei do que, o outro que quer sentar à direita, o outro que quer sentar à esquerda. Todos, depois da ressurreição de Cristo e perfeitamente do Pentecostes, se tornam corajosíssimos a ponto de dar a vida por Cristo. Então, a análise católica Sim. Pelos efeitos eu provo que aconteceu. Não, e se você pensa que nada, ao meu ver, eu não me lembro de nada que tenha crescido, difundido, sobrevivido e feito tanto quanto a igreja. Pedro, tu acha que aqueles 11... Se não fosse verdade... Aqueles 11 apóstolos, se eles não tivessem tido uma experiência certa da ressurreição, eles na vida por Cristo? Não, aí um crucificado, outro decapitado, outro não sei o que, outro queimado, outro... Não existe. O que aconteceu na ressurreição é tão certo que os evangelistas nem quiseram provar escrevendo. Nenhum evangelista quis provar a ressurreição de Cristo. Se tu for ler a prova da ressurreição, ela não é evidente em nenhum evangelho. Nenhum. Não. Nenhum deles tem uma coisa que tu lê assim e diga assim, realmente aqui provou. Prova com um sepulcro vazio. E eu acho que Deus não quer que prove. Não precisa. Não me prova. Vamos... O evangelho que ainda coloca alguma evidência mais clara da ressurreição é o evangelho de João, que é o último evangelho escrito já no ano 100 e alguma coisa,
certo? Por quê? Porque ele já é um evangelho que construiu uma teologia em cima daquilo. Dele, na verdade, que já era discípulo e que construiu uma teologia, depois de um tempo de teologia na igreja. Mas os 3 primeiros evangelhos, que eram bem para escrever mesmo o que aconteceu, bem mesmo históricos, eles não tinham dúvida da ressurreição. Eles não estavam ali para... A gente pensa que o evangelho foi escrito para provar que Jesus ressuscitou. Não precisava. Se a tua camisa é branca e tu sabe que ela é branca, por que tu vai escrever em algum lugar que ela é branca? Não, o que é certo, o que é tipo claro... É coisa que eles não precisavam nem pensar em falar. Não precisa. Por quê? A difusão do evangelho, a certeza da difusão do evangelho era justamente a ressurreição de Cristo. Então, para voltar para Bento XVI, Bento XVI pegou a cristologia e fez uma jesuologia sadia, onde o personagem Jesus é histórico e é Deus. Então ele salvou a teologia católica, a cristologia, de cair num nada. Ou um personagem mitológico, Cristo, um ser que não pode falar nada da história dele, porque ele é tipo um negócio, um Buda, tipo um negócio assim. Ou então ficar num personagem tão histórico, que era um homem legal. Que podia ser qualquer um, né? Que é um cara bacana, que passou pela Galileia, que não é citou não, mas assim... Era um cara que fez muito bem pelo mundo. Ou seja, 2 personagens que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse do Bento XVI aí, de Nazaré. Que é de Nazaré, mas é Cristo. Jesus Cristo. Então, assim, por isso que os teólogos, por exemplo, quando falam de Bento XVI, fazem uma reverência para ele. Porque o que ele fez a nível de teologia, na teologia... Isso ele enquanto cardeal? Ou... Enquanto cardeal ele já tinha uma mega produção. Ele foi prefeito da doutrina da fé. Que é quem sustenta, quem segura, né, a fé para não desviar. E depois, como Papa, a produção dele se expandiu e ele cresceu na produção. E nada do que ele escrevia, nada do que ele falava era à toa. Era assim, vou falar aqui uma coisa bonita. Tudo era pensado, tudo era teologicamente analisado. Se você vê os discursos de Bento XVI, uma catequese que ele dá é de uma riqueza teológica e a coisa mais bela de Bento XVI, simples. João Paulo II é um grande teólogo, mas ele não é simples de entender. A teologia do corpo, não sei se tu já tentou ler a teologia do corpo de João Paulo II. Eu sou tão ruim de ler qualquer coisa, mas teologia me do corpo propõe, de João Paulo II. João Paulo, teologia do corpo é uma coisa espetacular. Mas não dá pra você ler assim, sentado numa cadeira, não. Tem que sentar numa mesa. Então me dê uma coisa mais fácil pra eu e fazer. Por quê? Porque ele é complexo. Bento XVI, tu lê na praia. É mesmo? Tu lê na praia. Tu pensa assim, eu vou tentar, então, ver cara de uma teologia dessa, cara, pega Jesus de Nazaré. Artista também, né? E é uma capacidade intelectual muito grande de transformar as coisas mais complexas nas coisas mais simples. E é musicista, eu tô dizendo, ele tinha uma coisa com a música. Sim, ele é pianista, né? E tudo, gosta muito, aprecia muito a arte. Porque João Paulo II era um outro tipo de artista, era ator e tal, mas exatamente. Ele tinha uma coisa com a beleza da música e tal. Então, assim, eu acho que Deus conduz a igreja em tempos certos para poder ir dando aquilo. Então não dá pra gente comparar assim, Bento XVI era mais isso e Francisco é mais assim. Realmente eles são muito distintos, mas são respostas em momentos diferentes para a igreja. E eu acho que só ele, com a grandeza dele, para saber e ter a humildade de dizer, eu preciso renunciar. Espetacular. E aí, foram 2 coisas que chocaram o mundo. A renúncia de um papa desse e desse outro que entrou escandalizando com a pobreza, com a simplicidade, com rezem por mim, não precisa de... Então, assim, o Espírito Santo realmente conduz a igreja. Então, essa forma do Papa Francisco de ser não daria para ser... Qualquer papa que quisesse fazer o que ele está fazendo sem ser realmente o que, assim, autêntico, seria um desastre. Seria marketing. Não, seria... E a gente tem a intuição... Uma vez, eu acho que foi o Wilde que falou do dom preternatural. Sim. Eu acho que a intuição é um filho desses dons que a gente não exerce mais por causa da fuga do paraíso, né? Uhum. Mas eu acredito que Deus tenha deixado permanecer. A gente sente o cheiro de mentira. Claro, mas claro, a gente vê sente quando a pessoa... esse cara não tá com a cara boa.
vai que tá certo, entendeu? Exatamente. Na grande maioria das vezes você tá certo. O Papa Francisco é muito autêntico. Eu vi, né? Falei com ele lá em Roma, quando o Moisés foi falar com ele. Eu também tive a oportunidade de entrar na sala e saudá-lo. Sim. Mas é uma pessoa desarmada. Ele olhou pra gente, começou a rir. O secretário disse assim, olha, quando você entrar, você vai pra direita, você vai pra esquerda, você não sei o que, dá a mão pra ele, ele vai te dar um texto e você sai. Quando chegou lá, ele disse, Moisés, olha aqui, esses aqui, Moisés, são católicos mesmo, Moisés? Sim, Santo Padre. Já começou a rir, quebrou todo o clima. Graças a Deus, todo né? Porque o clima. Que chato você não poder ser livre na frente de uma pessoa como ele, assim, né? Tipo, sem máscaras. Aí olhou, brincou, fez a piada do Pelé e do Maradona. Eu brinquei com ele e tudo mais, que é uma piada que ele gosta de fazer com os brasileiros, né? E quando terminou, ele olhou pra mim e disse assim, muito obrigado pelo bem que vocês fazem à igreja. Caramba. Mas assim, ele, depois da brincadeira, sorrindo, ele parou, assim, pensou na comunidade, né? No que a gente quer fazer para a igreja, né? A colaboração. Ele olhou assim, e aquilo me marcou. Foi a coisa que mais me marcou no encontro com ele. Ele olhou e disse, muito obrigado pelo bem que vocês fazem à igreja. Com muita simplicidade, mas com muita, assim... não sei, acho que é retidão a palavra, assim, sabe? Um coração muito reto. Aí eu disse, obrigado a você, Santo Padre. Terminou, ele entregou o texto pra gente, a gente saiu. Mas ali por isso que eu tenho essa impressão dele, assim, de um homem muito transparente, sabe? Uma coisa que eu admirei. É aquilo que eu lhe falei. Quando a pessoa consegue transmitir alguma coisa que ela tem, que eu não tenho, mas não é assim, Jesus te ama simplesmente. Chama a atenção e você diz, eu queria ter a relação que esse cara tem com Deus. Não, e eu tenho essa impressão total dele de... eu acho que é latente, o que é mais latente nele deve ser o desejo ardente de passar a simplicidade, a autenticidade, a verdade do amor de Jesus para as pessoas, sem que todo o resto atrapalhe, polua ou distraia. Então, e ele não quer nunca desrespeitar nada, assim como... eu faço um paralelo pensando, Jesus nunca quis alterar uma vírgula, né, um iota da lei, mas ele quis mostrar como é que se faz de verdade. Sim. Então, é tudo isso, mas é desse jeito mais autêntico, mais simples e mais bonito, né? Um exemplo de autenticidade. Eu estava no encontro sobre comunicadores lá em Roma, e aí falaram sobre o Instagram e sobre o Twitter do Papa Francisco. Ele disse que o Twitter, quando ele começou, ele disse, eu quero saber cada frase que vai ser colocada no meu Twitter, porque afinal de contas é o meu nome. Claro. E aí ele, todo mês, chama o secretário de comunicação, eles pegam algumas frases que ele já fez e ele escolhe uma a uma. E ele coloca um F na frente das frases que ele quer que sejam colocadas no Twitter. Caramba. E alguns dias de manhã ele diz assim, chama o secretário e diz, ei, hoje eu quero que você coloque essa frase. E o cara coloca. É muita autenticidade. E o Instagram, foram perguntar para ele se podia abrir. Aí ele disse, mas o que é o Instagram? Aí explicaram, Santo Padre, é uma rede social de imagens e tudo. Aí quando ele escutou a explicação todinha do que era Instagram, ele disse, a imagem é capaz de transmitir o que muitas palavras não conseguem transmitir. Aí disse que fez uma teologia da imagem pro cara, sabe? A imagem, tal. Ele disse, eu quero, porque a imagem é capaz de transmitir a ternura de Deus para os homens. Aí ele disse, eu não quero escolher minhas fotos, vocês escolhem as fotos, mas o que eu quero é transmitir a ternura de Deus para os homens. O primeiro vídeo do Papa Francisco no Instagram dele tem assim, olá amigos, hoje nós vamos começar um caminho para anunciar ou para transmitir a ternura e a misericórdia de Deus. Porque para ele, o que é aquilo ali? É o lugar onde a gente consegue transmitir a ternura de Deus. E aí por isso que os fotógrafos escolheram fotos dele abraçando os pobres, todas as relações que expressam de alguma forma como Deus é eterno com os homens, como Deus ama os homens. Cara, é muita autenticidade uma coisa dessa, sabe? Não é assim, não é aquela coisa barata, não, é uma coisa espiritual, é profunda, sabe? De quem tem uma relação profunda. E aí a gente volta àquela parte. Não tem como você resolver transmitir conhecimentos sobre Deus que sejam apenas palavras, né? Não dá. E aí aquela história que eu tinha feito uma pergunta para o Wilde quando eu estava aqui sobre unção técnica na música, na arte e tal. E
porque eu quero que as pessoas digam aquilo, não que eu não saiba mais que é importante a gente falar, né? Uhum. Não funciona se você não tem autenticidade, se você não tem uma experiência, se você não tem uma vida de oração. Então, as pessoas ficam questionando, eu mesmo já tantas vezes questionei, quer dizer que eu não posso simplesmente servir a Deus com aquilo que eu aprendi, com o dom que Ele me deu? Posso, mas o que Ele espera de mim é que eu seja íntimo e que eu leve da minha intimidade com Ele no meu serviço, e não só vá lá porque na relação de vazio e servir. Né? Da relação com Deus nasce a criatividade, nasce a arte, nasce o paradoxo. O paradoxo a arte é paradoxal. Né? É o preto no branco, é a sombra na luz, né? uma nota que outra nota. É arte. E isso é relação com Deus. É o homem, um ser limitado, fraco, e um ser sobrenatural. Na hora que a gente une isso aqui, surge arte, surge beleza, surge o santo e o pecador. Surge o limitado e o ilimitado. E aí, na hora que eu coloco isso no meu trabalho, não sai só um aprendizado de 2 notas. Sai a arte. É o encontro de 2 coisas totalmente diferentes, né? Sim. O encontro do perdão, do pecador com o perdão. Né? Da treva que habita o homem com a luz divina que entra e que ilumina tudo. A misericórdia de Deus, que é uma relação de Deus que desce. Isso é arte, sabe? Eu analiso tudo na minha vida, assim, quando eu encontro essas 2 coisas, e daí surge a arte, daí surge... por exemplo, um dos salmos mais belos na Bíblia é o salmo que surge não do momento de maior santidade do homem. Sim. É o momento de pecado. O Salmo 50 de Davi é um dos salmos mais belos da Bíblia. Um dos mais belos, que emociona a gente de escutar. Qual é? Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Sim. Pecador, minha mãe me concebeu, mas vós amais, os corações são sinceros. O meu coração arrependido, sabe? Misericórdia, misericórdia. Um salmo belíssimo. De onde é que foi que surgiu? Do momento de maior pecado de Davi. Davi, o eleito, que foi escolhido entre os irmãos o mais fraquinho lá, que ninguém valorizava, ganhou milhões de batalhas, destruiu, matou Golias com uma pedra. Peca. O eleito de Deus peca. E no pecado ele se sente humilhado. O que surge? Surge arte. Sabe? Por quê? Porque ele deixa que a luz entre na treva. E ali surge uma experiência artística. Então a nossa relação com Deus gera arte, gera beleza. Eu posso até fazer. Tá aqui, eu pego, faço isso, faço por Deus, e beleza. Deus te deu o dom, você está colocando em prática. Mas quando esse dom é revestido de uma relação, dessa relação antagônica, dessa relação paradoxal, não é só é uma explosão de beleza que surge, né? Caravaggio é um dos personagens que eu mais gosto, pintor que eu mais gosto. Escreveu, assim, desenhou quadros que você olha assim e diz, como é que esse cara conseguiu chegar aqui? Sim. A vida de Caravaggio era uma vida de pecado e de misericórdia constante. É mesmo? Correu de um lado pro outro, foi preso no outro lugar, foi pro outro lado, aí um cardeal vinha, porque ele era muito bom na coisa lá, confessava ele, perdoava os pecados, escondia ele numa casa pra poder ele pintar um quadro, aí ele matava um outro, aí saía correndo pro outro lugar. Caramba. Cara, uma vida louca! Como é que o cara consegue expressar isso? É o que ele experimentava, porque era muito católico, mas muito fraco. Essa experiência gera arte. Quando Caravaggio ia desenhar aquelas figuras de João Batista sendo cortado a cabeça, ele sentia o que era aquela experiência. Então ele colocava aquela experiência na arte dele. Então eu acho que, sabe assim, para mim a compreensão do meu sacerdócio, por exemplo, Sim. é a arte, é a fraqueza de um menino velho, com a ação divina que dá a ele um poder de transformar um pão no corpo de Cristo. Que é assustador. Eu posso até fazer isso aqui e vai virar corpo de Cristo. Mas quando eu me relaciono com Deus, quando eu me encontro com Ele, aquilo ali se torna uma... Sabe assim, a relação de, meu Deus, como é que pode? Nisso
nessa miséria humana, surgir isso. O próprio Deus, sabe? Então, não tem nem porque eu entrei nesse assunto, mas, sabe assim, eu analiso eu tinha falado isso, de unção sabe? e técnica e tal, no serviço e servir sem intimidade com Deus, né? Pois é. Mas inclusive, quando você falou sobre Davi, depois Caravaggio, no final das contas, Deus quer que a gente experimente quem Ele é, a gente conheça Ele. Porque o céu não é uma resultante de uma maioria de acertos da gente. Não é uma meritocracia que te faz ganhar o céu, né? É você entender que você não pode existir em outro lugar a não ser próximo de Deus por toda a eternidade. Então, era muito mais, no nosso entendimento, mais fácil se Deus tivesse feito a gente sem liberdade de escolha. Sim. Porque Ele não precisa correr o risco de perder as nossas almas, né? Aí não ia ter arte. Mas a gente não ia amar. Não ia ter poesia. Ia ter matemática. Ia ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ah, tu tem 10, eu tenho 9. Então tu vai pra cá, eu vou pra lá. Mas vai um miserável que passou a vida matando, pecando, adulterando, mas estranho. Que aprende a amar a Deus. Né? Uma vez eu escutei sobre Jacques Fesch, que é um presidiário que entrou num processo de beatificação, de canonização. E a pessoa disse, como é que pode um presidiário ser santo, ser colocado no altar da igreja? Aí tem toda a história de Jacques Fesch, que é muito interessante. Aí a pessoa diz assim, mas por acaso quem inaugurou o céu não foi um pecador? Não foi um crucificado? Aquele cara, como é que foi a vida daquele cara? Como é que foi a vida daquele homem que estava ao lado de Jesus? Sim. E Jesus prometeu para ele o céu, ainda hoje. Ou seja, quem inaugurou o céu foi um pecador. Isso. Cara, isso dá vontade de fazer poesia. Uma coisa, tu escuta uma coisa dessa, dá vontade de tu fazer assim uma poesia, desenhar um quadro, fazer alguma coisa. É assim a relação com Deus. O homem que é livre para fazer as suas escolhas, que você não é obrigado a fazer aquilo. Você escolhe, experimentando de uma ação divina em você, e você corresponde a essa ação divina, e ele te perdoa, e tu erra, e ele te dá mais ainda misericórdia, e tu... Cara, isso é demais. Isso é demais. Eu acho que isso aqui, se a gente entendesse isso, era tudo diferente. Não é matemática. A gente passa a se relacionar com as coisas de Deus com mais gratidão e mais alegria, né? Quando a gente entende o que é que Deus quer da gente, que não é um cômputo de acertos e erros, né? Que fica uma coisa tão chata. Ai, pequei, peraí, é mortal, não é? Venial, tem que confessar, vamos lá. É para você fazer essas coisas direito, mas... não é, o núcleo da coisa não é isso, não passa por isso. É muito mais. E para poder existir essa poesia tem que ter o quê? Tem que ter a verdade do homem e a verdade de Deus. Porque se o homem se cobrir de uma película, não tem poesia. Tem assim aquele homem que é o... Tu olha para ele e diz assim, esse cara é perfeito, esse cara não erra nunca. Já tá estranho. Por quê? Porque a natureza humana não é assim. A natureza humana é frágil, perfeito, só Deus. E é na fragilidade que Deus age e eleva. Isso me lembrou um amigo meu do Shalom, que era lá do Rio, que ele falou para mim, depois ele partilhou comigo assim, em particular, dizendo... E ele era muito corretinho, muito, e aparentemente, e também na intimidade, ele era tudo muito certinho. Mas ele só foi ter uma experiência autêntica com Deus quando ele passou a errar. Feio. Aí ele falou, mas foi ali que eu parei de me sentir mais importante, mais correto que os outros, e parei de julgar os outros que eram mais pecadores que eu e tal. Então Deus quis que ele permitiu que ele passasse por momentos... Isso é ilusão. Mais, né? Esse negócio de achar que a gente é... A pessoa que se acha corretinho já não tá bem. Já não tá ele bem. achava que tava, mas pois não é, tava. Não é, porque não existe isso. Não existe a relação isso, com Deus faz nos sentir cada vez pior. Na vida espiritual, a gente pensa que a gente pensa que vou começar a vida espiritual, eu vou subir. Mas, na verdade, se você perceber, você começa a descer. A relação com Deus lhe faz se sentir cada vez pior, porque a luz ilumina. Santa Teresa diz isso, né? Quanto mais luz tem, mais você a vê gente que... sente e, geralmente a fraqueza dos que começam a vida espiritual, a tentação
é de achar que tá piorando. E é mesmo, não é porque eu aumentei meus pecados. Não é porque agora eu tô pecando mais. Você tá entendendo melhor. Não é porque você começa a entender chegar melhor. mais, né? Quanto mais luz, mais você vê que tem sujeira. Mais você vê. E é isso, é lindo, porque tu vê a sujeira, mas e tu vê vê o Deus amor. agindo. Que a luz é misericórdia, é amor. Cara, é demais você ver. Eu olhar pra si e ver todo o seu limite, toda a sua fraqueza. E dizer assim, Deus continua me escolhendo. Deus quer que eu seja padre. Cara, isso é... Eu? Jesus, tu conhece Jesus. É exatamente, você mesmo. E aí cresce em você aquela força interior de ser melhor, de ser mais santo, de ser mais virtuoso. Porque você entendeu, né? Porque Deus ele me ama tanto que eu tenho que corresponder. Mas não porque eu vou pro inferno. Mas justamente o desejo de corresponder autêntico é uma resultante dessa compreensão de que... Exatamente. Que Deus me ama tanto. Eu sou amado por Deus desse jeito. Então não tem como gerar um outro resultado a não ser correspondendo. E é livre. Aí isso é livre, é espontâneo, é criativo. É. Porque aí tá a criatividade. Pronto, é por isso que eu digo, o serviço sem a relação com Deus é um serviço ordinário. Mecânico. Mas o serviço na relação com Deus, ele é criativo. Porque surge a criatividade. Ah, sim, é ordinário, o outro é criativo, realmente. Um é assim, tá, faz assim. Mas esse aqui é criativo. Porque você diz, como é que eu posso amar mais? Peraí, o que eu posso fazer de melhor aqui? Como é que eu posso fazer aqui? melhor? Meu Deus, eu sou um padre. Você Como é que eu posso fazer a melhor homilia do mundo? Como é que eu posso celebrar a melhor Eucaristia do mundo? Como é que eu posso confessar a pessoa da melhor forma possível? Por quê? Porque eu sou obrigado? Não. Porque Deus me ama. Isso me lembrou, Padre Cristiano, que a gente estava almoçando, no meio de uma conversa ele... Exatamente, e tal, porque Jesus, não sei o que, ele inclusive, peraí, que eu vou falar isso na minha homilia aqui, ele já estava preparando aqui o negócio, mas assim, a pessoa que tem um coração assim ardente de querer preparar, né, a melhor coisa para falar. E eu acho que esse momento aqui é um momento histórico, porque daqui a uma semana você vai se tornar padre e isso aqui vai ficar registrado para sempre, que talvez tenha sido a última vez que você teve uma entrevista, assim, acredito, né? Não sei. Sim. E antes, né? Então, o então diácono, que quando lançar já vai ter sido ordenado. E eu quero poder estar lá para servir do jeito que Deus me escolheu para servir na música. Se Deus quiser, eu vou estar escalado, nem sei direito, vou conferir. Quero poder beijar tuas mãos e agradecer por você estar aqui, por ter sido um momento tão rico, que pra mim não terminava, mas é porque tem que terminar mesmo. Terminar porque tá chegando meia-noite. E a gente faz uma próxima vez aí quando... Depois de padre, né? Pra saber a diferença do diácono pro padre. Você me conta aí como é que tem sido. Mas obrigado mesmo. Uma alegria, pra mim foi uma alegria. Gostei também muito da conversa. Eu acho que a gente passou por vários... Eu, na verdade, não planejei essa o melhor conversa é desse assim, jeito né? aí, por isso. Tudo que eu anotei pra mim nem foi pois assim. Se eu falei alguma besteira aqui, foi tudo... É o que tá no meu coração. Acho que é o melhor que o interessante é a besteira, tudo é o que tá no meu coração, que foi tudo muito, muito espontâneo. Mas eu acho muito legal. Eu vim, Pedro, também, porque eu acho que essa iniciativa é muito interessante, sabe? Uma das coisas que eu, como no meu coração de sacerdote, né, de pastor, é gerar conteúdo sadio para que as pessoas possam absorver. E não só conteúdo simplesmente religioso, sim, mas conteúdo das coisas boas da vida. De escutar as pessoas, de falar sobre coisas diferentes, né? Sempre na perspectiva daquilo que nós experimentamos interiormente e transbordamos. Então, parabéns pela iniciativa. Poxa, obrigado. Continua, né? E eu rezo e apoio totalmente, assim. Eu acho que é isso aqui mesmo. Eu acho que se você admira o sacerdócio que eu vou viver celebrando a Eucaristia, eu admiro também o seu sacerdócio na sua profissão, nesses trabalhos aqui também, tudo isso que você faz para transmitir alguma coisa e para colocar no mundo, no meio do mundo mesmo, alguma coisa de bom, né? Eu acho que isso é muito importante. Poxa, obrigado. Essa poesia aí também. Valeu mesmo, vamos marcar uma próxima. Valeu, Pedro. Padre Franco, né? Eu já posso chamar. Valeu. Valeu.